Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos, que o Espírito de Deus possa inundar seus corações, dando-lhes sabedoria e entendimento, e que todos tenham, sim, um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. Vamos estudar a lição, e hoje, sábado 7 de setembro, inicia-se uma nova lição, que é a lição de número 11, que ela tem como título Levado e Julgado, que é essa lição aqui, meus amigos. Levado e julgado. E a lição de hoje, ela está baseada no livro de Marcos, no capítulo 14, e aqui conta que 2 dias antes da Páscoa e a festa, né, dos pães asmos, os principais líderes da sinagoga do templo de Jerusalém, os sacerdotes e escribas, eles procuraram prender a Jesus, e a intenção deles era a matar também. Porém, durante a festa, eles não queriam que acontecesse isso, para que não houvesse assim, um tumulto, né, entre as pessoas, né, e que pudesse trazer mais problemas para eles. E quando Jesus estava na casa de Simão, né, que era um leproso, eis que apareceu uma mulher, que Marcos não menciona o nome dela, e ela veio realmente com um perfume raríssimo, um nardo puro, caríssimo, né? E ela ungiu a Jesus, né? Jogando e quebrando esse vaso, e jogando nos cabelos de Jesus, e ungiu ele naquele momento, mostrando realmente ela um grande amor realmente por Jesus e dando o melhor para o seu Salvador. Porque uma semana depois desse acontecimento, Jesus iria passar por uma grande humilhação. Ele iria morrer e iria ressuscitar. Que nesse período, né, é conhecido por todas as pessoas como narrativa da paixão. E essa mulher, cuja gratidão foi maior do que o medo das acusações, né, que foi proporcionada por pessoas, e principalmente por Judas Iscariotes, após esse dia, Jesus já se preparava para os momentos finais de sua missão. Indignado, né, com o que julgou de ser um desperdício, aquele bálsamo que aquela mulher fez para com Jesus, que está lá em Marcos 14, versículo 4, Judas, quando ele diz isto, ali ele assinou a sua própria sentença de morte, conforme a sua escolha. E ele trocou Jesus por umas míseras moedas de prata, se vendendo, né, para líderes, né, do templo de Jerusalém. E num espaço restrito apenas para os 12 discípulos, que eram assim companheiros assim mais próximos assim de íntimos de Jesus, o mestre repartiu uma grande e última ceia de Páscoa. Sua última advertência a Judas proclamava o seu amor por ele, embora Judas nunca teve esse amor por Jesus. Judas, contudo, não aceitando o último chamado, ele saiu dali para trair, e após isto foi levado e julgado Jesus realmente de uma forma tão injusta, né? Diante de um conflito espiritual ali no Getsemane, que foi a pior batalha que Cristo enfrentou, essa batalha espiritual. E ali mesmo,
Jesus foi preso, humilhado, esbofeteado, levado ao sinédrio e perante os líderes judaicos para que ele fosse julgado. Jesus foi levado junto com apenas 3 discípulos que acompanharam de longe o sofrimento do seu mestre. Na sua terrível angústia, né, de Cristo, onde ali Jesus transpareceu em sua face, em seu semblante, que jamais havia visto daquela forma, e que a Bíblia menciona que ele estava assim tomado assim de pavor e de angústia, né, que está lá em Marcos 14:33. Pensando nisto, o autor da lição da escola sabatina desta semana colocou no verso para memorizar que nos diz: E dizia, Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, porém não seja o que eu quero, e sim que tu queres. Está lá em Marcos 14, versículo 36. E aqui Jesus, ele teria que beber do cálice amargo do pecado, das transgressões humanas, sendo que ele nunca havia pecado, não havia sequer uma mancha. E ele teve que beber do cálice do seu sofrimento e pagar algo porque ele nunca havia feito, que era o pecado. E aqui no sentido figurado, tomar um cálice é suportar o sofrimento em favor dos outros. E na lição dessa semana, no livro de Marcos, capítulo 14, enfatiza o Evangelho de Jesus, onde apresenta 2 cenas, onde aparecem 3 personagens principais durante essa narrativa da paixão. O primeiro aparece os sacerdotes e os escribas, que eles queriam incriminar a Jesus. O segundo ponto, uma mulher fiel e amorosa com o seu Salvador, resolve dar o melhor para ela, para Jesus, fazendo realmente com que ela demonstrasse seu amor pelo seu mestre. E o terceiro ponto são atitudes em relação ao Salvador, atitudes dessas, né, dos próprios discípulos. São 3 pontos que nós iremos realmente estudar durante essa semana. Em Marcos 14, nós observamos a conspiração para tirar a vida de Cristo. E o narrador desse livro nos fala explicitamente que a trama já estava em andamento há muito tempo. E isto era questão de oportunidade. E isto ocorreu justamente na Páscoa. Pois os principais sacerdotes do templo de Jerusalém e os escribas, eles já procuravam assim uma forma de prender a Jesus a qualquer custo, e a traição era a maior forma de levá-lo a julgamento e matá-lo, que fala lá em Marcos 14:1. Assim, o desejo dos inimigos de Jesus de condená-lo à morte começava a tomar uma forma terrível, né? E o primeiro grupo de sacerdotes e de escribas, eles estavam dispostos a pagar a quantia que fosse em valores, em dinheiro, para que entregassem Jesus nas suas mãos. E em uma falta grave ou não, para executá-lo, né? E isto podemos ver lá em Marcos, no capítulo 14, dos versículos 1 até 11. E isso nos mostra quão corrompida estava a igreja, o templo de Jerusalém naquela época, com líderes hipócritas dentro do templo. E por isso que Jesus fala: vocês fizeram dela um covil de salteadores, que está lá em Marcos capítulo 11, versículo 17. E aquelas poucas semanas antes que havia entrado ali em Jerusalém, com uma grande aclamação de louvor,
Jesus sabia que estava prestes a beber do cálice que o faria sair da cidade santa, carregando uma culpa, levado e julgado por algo que ele não fez. Pois ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, que fala lá em Isaías, já no Antigo Testamento, muito antes de acontecer isto, que está lá em Isaías 53:4. E nessa semana, nós estudaremos diariamente, com bastante detalhes, e nós analisaremos 3 eventos importantes dos últimos dias da vida de Jesus neste mundo. Primeiro, a unção de Jesus com um perfume raríssimo por uma mulher. Iremos estudar separadamente durante essa semana esse assunto. O segundo ponto, o abandono de Pedro, o seu mestre, onde ele lhe nega 3 vezes, e nós vamos falar sobre esse assunto. O que ocorreu com Pedro posterior a isto? O terceiro ponto é o sofrimento de Jesus como cumprimento direto das profecias, que elas foram faladas por Isaías e outros profetas muitos anos antes. E nós aprofundaremos em vários assuntos dessa lição, levado e julgado, que realmente são muito maravilhoso esse assunto, onde vai nos levar a uma reflexão muito grande. E nós discutiremos sobre 2 histórias contadas por Marcos lá em forma de um sanduíche espiritual. Uma é sobre uma mulher em Betânia, que trouxe um vaso de alabastro com precioso perfume de nardo puro, e ela derramou este puro bálsamo sobre a cabeça de Jesus. E outra história é da conspiração contra Jesus. Mas qual é a relação entre essas 2 histórias? Nós saberemos em estudos diários nessa semana, que está ali em Marcos capítulo 14, versículo de 1 a 11. Um outro ponto que nós vamos ver, Jesus, antes de ser entregue para morrer, ele faz uma bela ceia com seus discípulos, dando ensinamentos, instruções, inclusive com a presença do traidor naquela ceia. Mas qual é o significado desta última ceia naquele momento e para a nossa fé cristã hoje? Nós iremos estudar ali em Marcos 14, versículos 22 a 31, e nós saberemos por quê. Verificaremos também que Jesus, após ele sair de Jerusalém com seus discípulos, fizeram assim aquela ceia e foram em direção ao Vale do Cedron, mais precisamente ali no jardim de Getsemane, ali nas encostas ali do Monte das Oliveiras. E lá ele fez uma oração espetacular, diferente, como era de costume. Mas como esta oração de Jesus foi respondida por Deus Pai, e como foi esta oração para nós hoje, que está lá em Marcos 14, versículo 32 e 42, que nós saberemos durante essa semana. Judas, ele tinha um grande amor ao dinheiro, ele era agarrado a bens materiais. E escondeu a traição sob o pretexto de ser amigo de Cristo, onde ele já tinha esse plano quando ele estava participando daquela ceia com Jesus no Monte das Oliveiras. Mas por que aconteceu uma coisa tão cruel para o plano de salvação da humanidade? Nós saberemos durante estudos diários na semana, que está ali em Marcos capítulo 14, versículos 43 até 52. E nós também veremos que Jesus, após ele ser entregue, ele foi levado ao Sinédrio. E os líderes judaicos tentaram fazer uma acusação contra Jesus,
que ela fosse validada ali. Mas como Pedro reagiu, observando assim de longe tudo o que estava acontecendo, nós vamos ver as respostas nessa semana, que está lá em Marcos capítulo 14, versículos 60 até 72. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, numa verdadeira entrega, sincero, você passa a ser uma pessoa sábia, de entendimento, uma pessoa que saberá manusear perfeitamente as Escrituras e terá o devido entendimento, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente. Mas ele só vai trabalhar se você aceitar. Aí está o livre-arbítrio. Fato que ocorreu com Judas Iscariotes, que ele aceitou ser um discípulo de Jesus, mas ele se deixou levar pelo inimigo. E durante aquela ceia que foi feita ali no Getsemane, Jesus realmente mencionou ali que haveria um traidor. Por que ele não se apresentou ali e pediu e se arrependeu? Se veja como que as pessoas têm a oportunidade de decidirem. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus que se aproxima, porque os sinais são bem claros aí, ele, Jesus, levará você, a sua família, seus amigos e todos que o aceitarem a ele como Salvador e Senhor das suas vidas, todos nós, para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições. Porque você estará no céu, meu amigo. Você terá a oportunidade de ter face a face com Jesus. Face a face com Deus, conversando com Ele. E sabe por que Ele quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.